Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Juliana Gabriel, eu sou médica endocrinologista e esse vídeo é uma resposta a uma pergunta de uma das nossas leitoras do portal Endocrinologia para Todos. Ela deixou uma pergunta, na verdade, bastante específica sobre a adrenal, que é, na verdade, sobre uma doença chamada hiperplasia adrenal congênita. Essa doença, eu vou tentar explicar um pouquinho para vocês o que é isso e por que essa doença ela faz parte da triagem, do teste do pezinho, né, de uma triagem neonatal, principalmente em alguns estados do Brasil, como São Paulo, Rio e Minas. E eu espero que seja uma coisa que ajude vocês a entender um pouco melhor como que funciona, tá bom? Bom, a hiperplasia adrenal congênita é um nome que significa que as adrenais da criança nascem hiperplasiadas, ou seja, inchadas, só que na verdade funciona como se a adrenal não estivesse funcionando. Então ela fica inchada, ela fica hiperplasiada, porque o organismo ele tenta se defender dessa falta de hormônios, estimulando a adrenal a funcionar mais. Só que existe um defeito genético nas enzimas que fabricam os hormônios da adrenal, de forma que você tem aí um estímulo excessivo, ela cresce de tamanho, mas ela não consegue produzir os hormônios, principalmente o cortisol, e por conta disso você tem um aumento do tamanho da glândula ao nascimento, né? E aí deram esse nome porque antigamente não se entendia muito bem o que significava, o que era quando se descobriu a doença. Nem genética se conhecia direito, a única coisa que se observava nas autópsias dos pacientes era que a glândula estava inchada, né? É como se o corpo estivesse estimulando, forçando ela a funcionar, só que na verdade ela não funciona. Então, só para tentar explicar um pouquinho para vocês como que funciona a hiperplasia adrenal congênita, é o seguinte: tem um vídeo explicando o que é a adrenal e quais os hormônios que a adrenal produz, e eu sugiro que vocês assistam esse vídeo antes de ver essa explicação da doença, porque vai fazer muito sentido. Para você que não assistiu, então pausa esse vídeo agora e volta lá naquele outro vídeo para tentar entender um pouquinho o que é a adrenal. E aí agora, voltando, quer dizer, existe a glândula adrenal, o córtex da adrenal, ele produz vários hormônios, entre eles os glicocorticoides, mineralocorticoides e os andrógenos, tá? A hiperplasia adrenal congênita, ela pode acontecer por diversas alterações genéticas, mas a mais comum no Brasil é o defeito da enzima 21-hidroxilase. Então eu vou explicar mais ou menos como que funciona isso, né? A produção dos hormônios da adrenal, a esteroidogênese da adrenal, que é a produção dos hormônios esteroides, ela acontece como se fosse uma linha de montagem, né? Então é como se a adrenal ela fosse uma grande fábrica que tivesse 3 setores. Então vamos dizer que seria uma fábrica de eletrodomésticos em que você tem a produção de liquidificador, batedeira e processador. Seria, por exemplo, o glicocorticoide, mineralocorticoide e o andrógeno, né? E que o motor ele é igual, mas dependendo de cada setor que você envia esse motor, ele vai se transformar num eletrodoméstico diferente. E isso acontece na glândula adrenal quando ela está produzindo seus hormônios. Então, existe uma linha de montagem para que esses hormônios sejam produzidos, e essa linha de montagem ela é igual até certo ponto nas 3 camadas, nos 3 setores da adrenal, vamos dizer assim. E aquele núcleo que vem do colesterol, né, que por isso são esteroides, são ésteres de colesterol, que vão produzir os hormônios da adrenal, esse núcleo ele é comum nas 3 camadas, até que, dependendo das enzimas que vão agir sobre esse núcleo comum, você vai ter a produção do cortisol, da aldosterona ou dos andrógenos da adrenal, DEA e androstenediona. O que acontece? Cada etapa de produção desse hormônio, né, quer dizer, cada etapa aí de transformação daquele motorzinho num eletrodoméstico, existe uma enzima que é responsável, como se fosse o funcionário lá da fábrica que vai colocando as peças até que se forme o hormônio final. E existe uma frequência alta de alterações na população genéticas que levam a um defeito em uma enzima específica, que é a enzima 21-hidroxilase, que participa da produção tanto do mineralocorticoide, que é a aldosterona, quanto do glicocorticoide, que é o cortisol. Essa enzima ela não participa da formação do andrógeno, então é como se existisse ali naquela linha de montagem uma divisão e que um dos funcionários ele ainda está entre 2 divisões, mas ele já não está na terceira. E o
Esse defeito genético, para que ele apareça clinicamente, você tem que ter um defeito tanto na genética do pai quanto na genética da mãe. Se você tem defeito só em uma das enzimas, vamos dizer, em um dos genes, né, que vem só do pai ou que vem só da mãe, isso não se manifesta porque o outro gene compensa. É como se você tivesse dois funcionários, um de cada lado, e aí se um tá meio doentinho, o outro dá conta de fazer a produção e os hormônios são produzidos. Acontece quando você tem uma alteração genética, e isso é uma frequência alta na nossa população principalmente nessas regiões que eu falei, né? Interior de São Paulo, do Rio e de Minas, por conta de casamentos consanguíneos e por conta de, enfim, isolados geográficos, você pode ter um alto índice dessas mutações no gene na população. E as pessoas podem ter o problema no gene e não saber justamente porque o outro compensa, vamos dizer assim, né? E quando você tem um problema no funcionamento dos dois genes, as duas enzimas elas aparecem com defeito, é como se os dois funcionários estivessem doentinhos e aí você não consegue ter a produção desses dois hormônios. O que acontece? O organismo, para se defender da baixa do hormônio cortisol, principalmente, né? E do outro hormônio também, mas principalmente do cortisol, ele começa a estimular a adrenal a produzir cada vez mais hormônio. Só que aquela adrenal ela não consegue produzir mais cortisol porque tem esse funcionário, que é essa enzima, que não está dando conta de fazer o processo. Então, aquele motor começa a ser desviado para a produção do outro eletrodoméstico, que seriam os andrógenos. E você pode ter situações onde você tem recém-nascidos do sexo feminino com sinais de excesso de hormônio masculino, ou seja, um aumento do clitóris, você pode ter pelo, você pode ter um genital que pode estar um pouco virilizado. Infelizmente, nos meninos, essa alteração ela não aparece. E aí a coisa pode aparecer quando faltam os principais hormônios que regulam aí a homeostase do corpo, a pressão e a glicemia. E quem tem um defeito grave nas duas enzimas pode inclusive correr risco de morrer nas 2 primeiras semanas de vida por falta desses hormônios se a gente não faz o diagnóstico, tá? Por conta disso, o exame do teste do pezinho que detecta o defeito nessa enzima, o defeito nesse funcionário, ele foi instituído no Brasil já há alguns poucos anos e justamente primeiro nessas regiões onde a gente tem aí, na verdade, uma frequência de alteração na população um pouco maior, tá? Se você teve algum caso na família de alteração no teste do pezinho ou mesmo de diagnóstico dessa doença, isso significa que pode ser que outros membros da família carreguem a mutação e exista sim o risco de terem outros bebês afetados. Por isso que é importante conhecer a genética da sua família, por isso que esse exame do teste do pezinho ele foi instituído, tá? E a hiperplasia adrenal congênita, apesar desse nome, eu estou falando aqui dos casos mais graves, que tem risco de morte, mas existem os casos mais leves que podem se manifestar ao longo da vida de diversas maneiras. Então, você pode ter casos leves, mas não tão leves assim, que possam se manifestar como infertilidade, como irregularidade menstrual, inclusive nas mulheres imitando um ovário policístico, sendo que na verdade não é da adrenal, né? No caso dos homens, você pode ter a dificuldade de ter filho, inclusive nódulos no testículo, que são restos de adrenal que pode acontecer. Então são situações em que não dá para você fazer nada sozinho, você precisa do acompanhamento da avaliação do seu médico. Então é muito importante que o seu bebê, quando nasça, faça o teste do pezinho para a gente avaliar se existe essa alteração ou não. E se você tem aí dúvidas em relação à adrenal, converse com seu médico ou endocrinologista. Nunca faça nada por conta própria, nunca tente se tratar por conta própria, fazer exame por conta própria, porque a interpretação desses resultados é muito complexa. A alteração genética, eu tentei explicar aqui de uma forma simples, mas é difícil porque não é simples, tem muito detalhe aí que pode estar acontecendo no seu metabolismo. Então assim, se tem histórico na família ou se tem alteração no teste do pezinho, a minha orientação é que você sempre converse com o seu médico endocrinologista ou endocrinopediatra. Jamais faça nada por conta própria, tá bom, gente? Bom, eu espero ter ajudado. Eu sei que esse é um tema muito delicado e muito profundo dentro dos detalhes aí da endocrinologia, da produção dos hormônios, das enzimas, etc. Eu tentei trazer de uma forma simples para vocês. Se não ficou tão simples assim, deixa a pergunta aqui para mim que eu tento responder para vocês, tá bom?
Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dá um joinha aqui pra mim, pra eu saber que eu tô indo no caminho certo. Se vocês acham que esse conteúdo pode beneficiar alguém, não esquece de compartilhar. Não esquece de acessar também o nosso portal Endocrinologia para Todos, em que a gente vai trazer aí mais informações sobre a glândula adrenal e sobre todas as outras glândulas endócrinas, tá bom, gente? Um beijo bem grande pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!